o novo templo. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada. Naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá, em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul, e havendo-me levado ali, vi um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e que estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anunciais, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. O portão leste. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 covados, cada um dos quais tinha um covado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E o espaço entre os aposentos era de 5 covados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, por dentro era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta, por dentro uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 covados, e os seus pilares 2 covados. E esses vestíbulos da porta estavam por dentro. As câmaras da porta para o lado do Oriente era 3 de um lado e 3 de outro. A mesma medida era dos 3, também os pilares de um lado e do outro tinha a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 12 covados, e o comprimento da porta 13 covados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 covado, e de 1 covado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 covados de um lado e 6 covados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 covados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 covados, cada pilar do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 covados. Havia também janela estreita nas câmaras e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor, da parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. O pátio exterior, e ele me levou ao átrio exterior, e vi que havia nele câmaras e um pavimento que estava feito no átrio em redor. Tinha 30 câmaras havia naquele pavimento, e o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo, e mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 covados do lado do Oriente e do Norte, o portão norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 de outro. E os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta. 50 covados era o seu comprimento. E a largura 25 covados. A sua janela, os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do Oriente. E subia-se para ela por 7 degraus. E o seu arco estava diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como do Oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. O portão sul.
Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme essa medida. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 covados era o comprimento, e a largura 25 covados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante dela. E tinham palmeiras, uma de um lado e outra do outro. Os seus pilares também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, 100 covados. O pátio interior sul. Então me levou o átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos eram conforme essas medidas. E tinha também janelas ao redor do seu arco. O comprimento era de 50 covados e a largura de 25 covados. Havia arco em redor, o comprimento era 25 covados e a largura de 5 covados. Seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus era a sua subida. O pátio exterior leste. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu porta conforme essa medida. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos conforme essas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos. O comprimento de 50 covados e a largura de 25 covados. Seus arcos estavam no átrio de fora, e também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e era a sua subida de 8 degraus. O pátio exterior norte. Então me levou à porta do norte e mediu conforme essas medidas. As suas câmaras, os seus pilares, os seus arcos também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 covados e a largura de 25 covados. Seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeira nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Há edificações do lado norte, e as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas, onde lavava o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nela se matar os holocaustos e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas. E do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas em um lado e 4 mesas do outro. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolava. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedra lavrada. O comprimento era de 1 covado, e o meio a largura de 1 covado, e meio a altura de 1 covado. E sobre ela se punha o instrumento com que imolava o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro, em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta exterior estava a câmara dos cantores, no átrio de dentro, que estava do lado da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o caminho do norte. Ele me disse: essas câmaras que olham para o caminho do sul é para o sacerdote que tem a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. São esses os filhos de Zadok, que se chega ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio o comprimento de 100 covados e a largura de 100 covados. E 1 quadrado, e o altar estava diante da casa, o pórtico do templo. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a casa pilar dos vestíbulos 5 covados de um lado, 5 covados do outro. E a largura da porta 3 covados de um lado, e 3 covados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 covados, e a largura de 11 covados. E era por degrau que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Amém. Que rapidez!